Muito bem, estamos de volta pelo horário de Brasília, 17 horas e 34 minutos, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Estamos com o download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio Aguardiã FM 82.3. Hora de falar de Brasília. Olha só, sob nova direção, Celina Leão assumiu o governo do Distrito Federal em cerimônia realizada na segunda-feira, 30 de março, no auditório da CLDF. A solenidade marcou aí o início de uma nova etapa na gestão local. Confira os detalhes e os primeiros compromissos da governadora em nossa reportagem completa. Depois teremos o quadro Salão do Poder com Vinícius Pichuleco, tudo isso dentro desse bloco. Agora, com imagens da TV Câmara Distrital para a tela do DN2. A capital federal sob nova direção. Celina Leão é a nova governadora do DF. Ela tomou posse na manhã do dia 30 de março, no auditório da Câmara Legislativa. Emocionada, ela agradeceu a confiança do governador Ibanez Rocha, tanto na escolha dela como vice-governadora, quanto na busca pela sucessão no comando do GDF. Vossa Excelência nunca teve ciúmes, sempre compartilhou comigo, o governo do Distrito Federal, as missões de trabalho. Acho que tive ao seu lado nos momentos mais difíceis. A Celina, e aí vai a minha fala de gratidão, é uma das mulheres mais fortes que eu já pude conhecer na vida. Ela caminha comigo desde 2018, quando eu tinha 0,7% nas pesquisas. Parabéns, Celina. Deus te abençoe na jornada. E eu estou aqui, sempre que for chamado, à sua disposição. Com cerca de 500 cadeiras, o auditório da Câmara Legislativa estava lotado. Mas uma presença era pra lá de especial, a da dona Maria Célia, mãe da governadora. Um momento muito delicado, muito maravilhoso, é onde a gente vê concretizar o trabalho da mulher. Ela começou dentro dessa casa como assessora e hoje ela está assumindo o governo. Isso é trabalho, isso é a força da mulher. Além de familiares, autoridades públicas dos três poderes, políticos, assessores e apoiadores da agora governadora prestigiaram a cerimônia, que começou às 10 horas da manhã e durou pouco mais de 2 horas. O presidente da Câmara Legislativa, deputado distrital Wellington Luiz, presidiu a cerimônia de posse. Celina sempre manteve um diálogo muito próximo com a Câmara Legislativa. A posse dela, sem dúvida nenhuma, facilita esse diálogo, facilita a construção de soluções de problemas que a população ainda ressente. Então, não tenho dúvida, será uma grande gestão. Celina está preparada para ser a nossa governadora e a Câmara vai contribuir, fazendo o seu papel com independência, harmonia e respeito. Mas não tenho dúvida que serão meses, depois anos, de muitas conquistas, trabalhando lado a lado. Durante o evento, Celina anunciou o primeiro ato do governo dela. O primeiro ato que eu estou praticando como governadora, ele não será uma festa, ele não será uma recepção, ele será ação e trabalho. Eu creio que é isso que a população de Brasília espera de mim. Daqui a pouco nós vamos para o Itapuã lançar um programa GDF nas ruas. E nós vamos ficar lá 2 dias, ouvindo, agindo e resolvendo os problemas da população do Distrito Federal. E esse será o padrão do nosso governo. Nós vamos percorrer todas as cidades, tomar o pulso junto com quem faz pulsar o DF, porque é assim que eu acredito na política. Celina Leão tem 49 anos, natural de Goiânia, formada em Direito e Administração. Ela é casada e mãe de 2 filhos. Ela foi eleita deputada distrital por 2 mandatos, no período entre 2011 e 2018. Ela chegou a ser presidente aqui da Câmara Legislativa no biênio de 2015 e 2016. Depois foi eleita deputada federal. Chegou a pedir licença do cargo para exercer a função de secretária de Esporte e Lazer do GDF, a convite de Ibanez Rocha. Ganhou a confiança do governador e foi escolhida para ser candidata a vice-governadora na chapa nas eleições de 2022. Venceram em primeiro turno
com pouco mais de 50% dos votos. O governador renunciou ao cargo depois de 7 anos e 3 meses para concorrer nas eleições de outubro. A legislação eleitoral prevê o prazo de 6 meses antes do pleito para as autoridades públicas se desincompatibilizarem do cargo. Ele pretende concorrer ao Senado Federal. Esse ano serão 2 vagas em disputa. Já a Celina Leão poderá concorrer à reeleição como governadora sem deixar o Palácio do Buriti. Pelos discursos dos apoiadores, o plano é que o DF permaneça por pelo menos mais 4 anos sob a mesma direção. Muito bem, já que estamos em Brasília, às 17 horas e 39 minutos, hora do nosso quadro Salão do Poder, com o nosso comentarista, o Vinícius Pichuleco, que já está conectado com a gente. Vinícius, como é que você está, meu amigo? Estamos ausentes. Boa noite, Gil. Aí. Você está bem? Tudo bem, Gil. Tive que resolver algumas coisas pessoais. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os presentes. Vamos lá. DF pegando fogo, Gil. Vamos lá, vamos começar. Bom, então o DF agora está com uma nova comandante aí, como nós vimos no VT aí de abertura do seu quadro. Mas a semana continua quente com o caso do ex-banqueiro Vocaro. E tem tanta repercussão, tem tanta coisa acontecendo aí. Tem deputado que foi envolvido, ficou bravo. Conta pra gente como é que tá essa semana nesse caso aí que movimentou, né, a política e as investigações, ô Vinícius. Hoje eu aproveitando o adendo para falar sobre a nobre governadora Celina Leão, da qual eu tenho muito respeito. Ela está indo pedir socorro para o Banco BRB de Brasília, que o governador Ibanez, ao deixar o cargo, a gente sabe que o BRB está passando por dificuldades financeiras a nível de balanço. Teve o prazo do dia 31 para apresentar o balanço, do qual ele não apresentou, pode sofrer multa na Comissão de Valores Imobiliários, e estão se especulando que isso extrapola mais de 8 bilhões de reais. Então, algumas pessoas falam que possivelmente o BRB pode se federalizar e tudo. Há uma grande desvantagem disso para o povo do GDF, que vai perder um banco que hoje faz a custódia e faz o financiamento de grandes imóveis aqui no DF, né? Mas voltando ao assunto, a delação do Daniel Vocaro vem repercutindo muito em Brasília. Ele estava tentando blindar alguns ministros do STF, coisa que foi rechaçada pelo então relator e ministro sobre o caso, André Mendonça, e isso vem sendo muito discutido, né? Até qual ponto essa delação, inclusive, vai poder mudar o cenário eleitoral, né? As comissões que estavam ocorrendo, tanto agora é a Comissão contra a Corrupção, antes era a CPMI do INSS, que foi encerrada, acabou que teve uma decisão do próprio pleno do STF que decidiu não acompanhar a liminar do ministro André Mendonça, encerrando assim a comissão da CPMI do INSS, que finalizou seus trabalhos sem aprovação do próprio relatório, aonde que iniciaria mais de 200 pessoas, inclusive o filho do presidente Lula. Então nós estamos numa situação em Brasília que a delação de Vocaro pode ser a grande caixa preta de um momento eleitoral. Então pode se repetir talvez o fenômeno Lava Jato que ocorreu lá atrás, é isso que vem sendo falado. O conteúdo ainda está em apuração oficial, mas não apenas Vocaro, o seu cunhado também está para fazer a delação, que é representante da igreja, né? Que teve diversos valores vultuosos, movimentados. E o pior, Gil, recentemente foi demonstrado as andanças, né, de avião, isso foi revelado por outro veículo de imprensa, salvo engano, o Globo, no qual falou as andanças aí, então, do ministro Alexandre de Moraes e sua esposa nos aviões da empresa de Daniel Vocaro, aumentando mais esse caldeirão, esse clima, né, que está sofrendo Brasília, né, da crise das instituições, não falo aqui só do STF, mas de maneira geral, tanto do Congresso, quanto do Executivo, quanto do STF. Isso, eu queria aproveitar o gancho desse assunto Vocaro, porque teve uma viagem desse ex-banqueiro aí com parlamentares que gerou muita repercussão. Os registros de um hangar em Brasília apontaram aí que o ex-banqueiro voou de São Paulo em agosto passado, acompanhado de 3 parlamentares e 2 ex-ministros. Entre os passageiros do jato executivo estava o deputado federal Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo. Em nota, o deputado negou a proximidade com o empresário, afirmando sequer sabia quem era Vocaro ou que dividia o voo com ele,
reforçando jamais ter tido qualquer relação com um banqueiro. O caso surge em meio a essas denúncias de que o ministro Alexandre de Moraes também teria utilizado aeronaves ligadas a Vorcaro, informação que o gabinete do magistrado classifica como falsa. O deputado Rodrigo Gambale está bravo, ele até mandou umas notas aí para alguns veículos de imprensa, inclusive nós tivemos acesso, por isso estamos notificando aqui. Ele está bravo com essa questão de estar sendo relacionado ao Vorcaro. Vai ter muita gente que vai estar relacionado e que vai falar que nem conhecia ele, né? Ô Gil, Brasília tinha a bancada Vorcaro, afinal, basta lembrarmos, num passado não muito distante, o aniversário da filha de Vorcaro, que teve Gustavo Lima, e se não foi 80%, deve ter sido 90% da classe política brasileira lá. Então, assim, quem mora em Brasília e entende a capital, sabe que boa parte dos jantares e encontros é onde se define muita coisa, não no Congresso, como as pessoas acreditam que seja. Então, assim, boa parte das votações são os jantares, são os encontros informais que Brasília permeia, geralmente com grandes mansões no Lago Sul, que é a casa do Daniel Vorcaro, justamente é lá, assim como ele tinha a casa em Trancoso, de milhões, que inflacionou todo o mercado de Trancoso. Então, assim, falem mal, falem bem, Daniel Vorcaro era um cara que sabia viver. Claro, com o nosso dinheiro, com corrupção, coisa que não é algo como exemplo, mas ele soube desfrutar dos prazeres do poder e soube aparelhar toda a máquina de Brasília, provando por A mais B que tanto o Executivo, o Judiciário e o próprio Congresso Nacional pode ser aparelhado, né? Basta um jogo de interesse. O que é lamentável no país que deveria ter independência de poderes, isso não deveria ocorrer. Lembrando, Gil, que não está na pauta, mas foi um assunto muito comentado e muito falado, foi a questão do teto, né? O teto que não é teto, é o teto salarial para servidor público. Alguns juízes ameaçaram até greve, teve vídeos aí na internet que o juiz falava que ele ia ganhar menos do que um vendedor de picolé, porque afinal foi determinado pelo STF, através do ministro Flávio Dino, e fica aqui meus elogios ao ministro Flávio Dino, em que pese o discordo de algumas visões políticas e partidárias dele, mas ele foi muito assertivo ao colocar esse assunto em pauta, porque nós temos no Brasil um teto que não é teto. E aí estabeleceu que o extrateto pode ser até 30%. Ou seja, nós temos um teto de R$46 mil, salvo engano, quase 50, que agora pode chegar a mais 15 mil e pouco. Então nós temos um teto que não é teto para poder controlar o salário do servidor, que acha injusto o pouco que ele recebe. Aí eu fico me perguntando, o motoboy, né, o usuário aí do motoboy do Uber, que é o Uber Eats, ou, enfim, o iFood, dentre outras empresas, o próprio Uber, o próprio 99, e as pessoas autônomas nesse país, que não têm sequer direito trabalhista, e não pode ter, porque para que o patrão, ele paga muito direito trabalhista, ouvindo uma declaração dessa, que ganhar R$100 mil é quase o valor que um vendedor de picolé ganha. Eu acho que o servidor público no Brasil, ao passar no serviço público, ele tem que entender que a atividade dele é servir a coletividade, não é oferir lucros. E se ele quiser oferir lucros, ele tem que ir para o meio empresarial, onde ele vai correr risco, uma forte carga tributária, riscos trabalhistas e mais direitos, como é o caso da escala 6x1, que sequer tem um impacto financeiro do que isso vai acarretar. É muito bonito você dar direitos, mas e aí? Como é que é esse impacto? E lembrando sobre dar direitos, eu vou aproveitar o gancho depois para falar sobre outro assunto, que me soou quase que irônico. Pois é. Ô, Vinícius, só para a gente encerrar, daqui a pouquinho os grandes escritórios de assessoria de investimentos vão colocar como dinheiro de corrupção o melhor negócio que você rouba, devolve e pega com juros e correção com dinheiro limpo. Vai ser o maior investimento garantido do mercado. Mas isso é uma história. E o FGC assegura. Né? Ô, Vinícius, hoje é complicado, muito complicado. É muito complicado. Outro assunto que movimentou Brasília aí foi a indicação do advogado Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Quem não se lembra daquela famosa ligação da Dilma para o Lula, né? O Messias vai cuidar de tudo. Entrega o papel para o Messias. Era a posse de Lula. Só para recordar. A época que Lula... a época que o Lula seria preso e o Lula não possui telefone, aí ele pega o telefone de Messias, olha, entrega o papel para Messias, se a Polícia Federal chegar aqui, já está assinado minha posse, eles não podem me prender. Então, assim, é muito ruim isso, porque o STF, na conjuntura da Constituição de 88, ele foi criado para você ter uma normatização e você ter uma segurança jurídica, ou seja,
era vitalício os cargos em 88, pensando numa segurança jurídica. Ocorre que, ao passar dos anos, no caso, nós já estamos fazendo mais de 50 anos, né, de república, esses direitos começaram a ficar pesados. Ao exemplo, os presidentes têm direito à segurança, a motorista, a todo luxo presidencial quando ele deixa o cargo. Ótimo, quando você tinha um presidente, isso era legal. E agora a gente está formando um número grande de ex-presidentes e esse valor está ficando oneroso. Então, assim, ao criar direitos, é isso que eu falo, você também tem que pensar nesse impacto financeiro a longo prazo. O Brasil nunca foi uma economia pensando em longo prazo. Quando a gente fala de China, quando a gente fala dos Estados Unidos, quando a gente fala de países que hoje estão na escala de primeiro mundo, eles têm um planejamento de 5, de 10, de 15 e de 50 anos. O Brasil mal faz um planejamento de 5 anos e não segue o planejamento de 5 anos dele. Prova disso é o orçamento secreto, é a LOA, a LDO, que nunca deu certo. Chega a ser pro forma aquilo ali, uma palhaçada. Então, assim, e para piorar a situação, Gil, todo o orçamento brasileiro hoje está na mão do Congresso. Ou seja, a gente tem um executivo que não executa, um Congresso que não legisla porque ele quer likes e quer mandar no orçamento, e a gente tem um judiciário que não julga que ele, na verdade, ele legisla. Então, ou as instituições colocam a bola no chão, começam a fazer a questão desse enquadramento de razões e poderes, ou nós vamos entrar num colapso muito próximo. A dívida externa brasileira aumentou muito, né? Nós temos hoje uma crise de combustível que não se deve apenas ao Brasil, se deve a uma questão internacional, mas mostra a vulnerabilidade que o Brasil possui. Por mais que a gente explore petróleo, etc., nós não temos refinaria. Ao lembrar, Passadina foi a maior tragédia. Enquanto o Brasil não começar a refinar petróleo, nós estamos na mão do direito internacional, dos Estados Unidos e cotação de dólar. Nós temos que pegar a nossa exploração de petróleo aqui, mandar para fora, refinar lá fora para trazer de novo. Então, ou seja, a gente produz a matéria bruta, não conseguimos fazer isso se tornar industrial, é acessível, temos que mandar para fora e ele volta a preço de dólar. Então, é quase uma matemática burra, né? E, ao mesmo tempo, estamos salvando uma empresa falida, que é os Correios, que é o único lugar do mundo que o monopólio fale é aqui no Brasil e está tudo normal. Então, o que a gente faz? Imprimir papel, aumenta a dívida, vamos embora. Então, assim, quem paga a conta? Quem paga a conta é o empresário. Quando se fala de reforma tributária, eu vi no quadro passado se falando de reforma tributária, é muito bonito. Só que quem vai pagar a reforma tributária são as pessoas que fazem serviços. E eu posso falar isso como formação. Eu tenho formação em contabilidade. E a reforma tributária vai tributar maior quem é prestador de serviço. Então isso é muito prejudicial. 90% da nossa mão de obra é de prestação de serviço, não é de produção. Então, assim, o Brasil está caminhando para um colapso financeiro gigantesco. É questão de tempo. A maior prova disso é, nós não temos hoje um trem-bala no país, nós não temos hoje transportes ferroviários capazes de dar escoamento da nossa produção. Logo, nós somos dependentes das rodovias. Logo, nós somos dependentes do óleo diesel. Logo, eu como produtor, e produzo minha soja, meu feijão, posso te afirmar, o óleo diesel saiu de R$6, né, aqui no Goiás, pulou para 10. Graças a Deus o governo deu um incentivo com o apoio dos estados. Mas assim, e até qual ponto a gente vai ficar dando incentivo? Até qual ponto isso vai se tornar uma realidade ou uma ação a ser cumprida? Lembrando, nem todos os estados aderiram. Tem 3 estados que não aderiram ao projeto do governo. Mas ao aderirem, na verdade o governo está assumindo um ônus, está assumindo uma dívida. Na mesma proporção da corrupção do INSS, na mesma proporção da corrupção do Correio, na mesma proporção da corrupção do Master. Ou seja, ao mesmo tempo que o governo tem que fazer contingenciamentos e estruturação para atender o povo, ele está fazendo isso também para a corrupção. Volto a falar, o maior crime que o Brasil hoje possui é o crime de corrupção. A gente fechar esse bloco aqui de economia e combustíveis, essa semana eu escutei uma declaração do presidente Lula. Eu queria que você me esclarecesse, porque eu ouvi com o ouvido de quem estava no carro mesmo, ouvindo e tentando entender. Ele deu uma dura no pessoal da Petrobras sobre o valor do diesel. E ele falava de uma forma como se a Petrobras fosse americana, tivesse entrado aqui e estivesse trabalhando contra o governo. Eu não entendi. Ele jogou para a torcida, sabe jogador quando xinga o juiz, cai no chão, roda para a torcida ficar bravo com o juiz e não com ele que perdeu o pênalti? Ou tem isso mesmo? Ele não tem controle sobre o que está sendo feito na Petrobras? Ô Gil, assim, isso foi muito criticado no governo Bolsonaro. E cabe aqui a minha opinião, tá? Eu acredito que o Bolsonaro ele se colocava muito mal nas entrevistas dele. O Lula, ele tem um tom mais carismático e ele acaba com esse tom carismático que vem do sindicalismo. O Lula, desde 1990, ele está acostumado a falar com o público e ele se posiciona de uma forma melhor do que o Bolsonaro, mas com todo respeito, é o mesmo conteúdo tosco
que se fala. Porque Bolsonaro também falou mal da Petrobras na época que aumentou o combustível. Lula também fala mal da Petrobras na época que aumentou o combustível. Não tem diferença quanto a isso. A questão é, por que a Petrobras tem que aumentar o combustível? Em vez da gente questionar a Petrobras, vamos entender o que faz a Petrobras aumentar o combustível. Nós não refinamos. Nós apenas perfuramos, coletamos, colocamos em barril, mandamos para fora, compramos de novo. Ou seja, quando a gente compra de novo, a gente compra em dólar. A nossa economia, o real, não vale nada. O real está desvalorizado. Basta você ir no supermercado e verificar como é que está o preço das coisas. Entendeu? E isso não pode entrar aquele jargão, a carne está cara, não compra carne. Que absurdo. Nós somos o maior produtor de carne do mundo. A carne está cara porque a inflação está cara, porque tem muita corrupção, porque o peso real está baixo. A nossa economia está depreciada. E quando a gente fala tributar grandes fortunas, tributar investidores, deixa eu te falar, se isso começar a acontecer, vai fazer o que a Lupo fez. Sabe o que a Lupo fez? Fechou todas as empresas no Brasil, montou no Paraguai, que é um país vizinho, que tem uma simplificação tributária. Então lá não é vantajoso você cometer o ilícito de fraudar imposto, porque é muito baixo e é muito acessível. Tem a profissão contador, não tem que acabar com a profissão contador, acabar com a profissão de advogado tributarista, como fizeram, por exemplo, com o projeto de lei que acabou com as aulas obrigatórias das autoescolas, um bando de autoescola fechando por conta disso, porque nada se tem no Brasil impacto financeiro, se tem like. E aí dá esse problema. Então, assim, Lula, ao dizer a questão do combustível, Gil, ao meu ver, ele teve uma fala infeliz. Uma fala infeliz, assim como Bolsonaro, ao tempo dele, também teve. E não cabe a Petrobras regular isso, porque a Petrobras tem que exportar para os Estados Unidos, que é onde a gente consegue exportar para poder refinar o petróleo. E ao receber, a gente recebe em dólar. Se o real está fraco, a gente vai comprar em dólar mais alto. É o que vai dar esse grande colapso. O que o governo deveria fazer? Sabe a corrupção do Vocaro? Pois é, dava para construir quantas refinarias no país? É isso que tem que começar a fazer reflexão. Essa questão da corrupção do orçamento secreto, dentre outras, a corrupção do Correio. Olha quantos bilhões foram emprestados dos Correios em modo de empréstimo. Será que não era melhor investir numa refinaria? Qual é a prioridade do Brasil em 10, 15, 20 anos? Não se tem. Se tem, é a lacração. Então, quando a gente for lacração, é isso aí. A gente vai vivendo um dia de cada vez. Esse é o problema. Nós estamos fazendo o bolo e mandando rechear fora e depois comprando em pedaços. Aí fica caro mesmo. Vamos falar do sistema eleitoral? Com recheio glacê. Então, né? E aí a gente paga 5 vezes um pedaço, que é o preço do bolo que nós mesmos fizemos, né? Vamos falar do sistema eleitoral. Fora o custo de transporte, que isso também tem que ser calculado. Você embarcar no navio, o tempo que isso leva para voltar. Então, toda essa logística tem um custo operacional. Como é que a Petrobras não repassa isso? A empresa vai ficar em déficit? Aí você vai virar para os investidores, para os acionistas da Petrobras e falar, olha, o governo brigou aqui comigo, vocês botam dinheiro aqui comprando nossas ações, então a gente vai ter que dar um déficit, porque o governo está brigando comigo. Isso é independência? Isso é uma empresa que é uma empresa independente perante o mercado? O que o mercado vai fazer? É Petrobras? É assim que você vai fazer? Ótimo, estamos retirando todo o capital da Petrobras. A Petrobras fale. É por isso que não pode. Por isso que não pode. E olha, Vinícius, que a Petrobras é forte. Ela resistiu ao Petrolão e à Lava Jato. Com tudo que tiraram da Petrobras, ela está forte e firme. Sistema eleitoral, nosso próximo assunto. O que você tem aí, Vinícius? Então, fomos surpreendidos pelo deputado, de São Paulo, ex-deputado de São Paulo, que ele foi cassado, o nobre Eduardo Bolsonaro, que exibiu um relatório americano questionando, alguns pontos sobre a avaliação que os Estados Unidos faz relatórios de todos os países, inclusive do Brasil, principalmente com essa proximidade do Donald Trump, com Bolsonaro, mandou um representante aqui para ouvir e tal, aonde falava do sistema eleitoral brasileiro, de suas vulnerabilidades relacionadas à transparência, falando da interferência no judiciário, inclusive na liberdade de expressão, motivo pelo qual até o Fachin teve uma conversa com Alexandre de Moraes do interminável inquérito das fake news, porque nunca vi um inquérito aberto de próprio ofício que dura mais de 7 anos. Então, assim, daqui a pouco vai ser um inquérito de 10 anos. É coisas das peculiaridades brasileiras. Então, assim, isso foi feito pelo, então, deputado Eduardo, que está sendo aí totalmente procurado pelo STF para entregar a arma, para entregar o distintivo, perda de cargo, enfim, aos que colocam que isso é uma perseguição, aos que colocam que isso é uma responsabilidade, porque ele saiu do país como um grande representante, mas há de se convir que Eduardo Bolsonaro representa para o estado de São Paulo mais de 1 milhão de votos. É o deputado mais bem votado da história do país. Então, assim, quer que goste de Eduardo Bolsonaro, quer que não goste, a população gosta, a população de São Paulo reconhece, e ele é um deputado que tem sua grande representatividade. O que este relatório, Gil,
vai dizer se a gente vai ter interferência efetiva americana aqui ou não, cara, é uma caixinha de surpresas. Eu acredito que o Banco Master vai ser um grande divisor de águas, porque o Banco Master não deu calote apenas no Brasil, tem fundos de pensão internacional que estão levando calotes por essa corrupção. Acredito, dentro de minha opinião, que pode ter, sim, algum risco dessa interferência. Cenas dos próximos capítulos, tudo muda durante esse período, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, se o governo e se o judiciário não tiver uma postura mais enfática, mais séria, mais responsável, tudo está se encaminhando para isso. Muito bem. Já no Supremo Tribunal, o ministro Edson Fachin participou de discussões internas sobre o andamento do chamado inquérito das fake news, que tem relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Conta esse capítulo para a gente. Então, para que os ouvintes e os telespectadores entendam, Alexandre de Moraes vai ser o próximo na sucessão da presidência do STF. Ocorre que, mesmo ele não sendo presidente, ele possui um inquérito da fake news, que recentemente até perseguiu jornalista, deu um maior problema nessa situação, e está se valendo deste inquérito há mais de 7 anos, uma investigação interminável. Lembrando, todo o questionamento que foi feito do inquérito da fake news, desde sua abertura, que foi uma abertura de ofício, algo nunca visto na história do STF, bem como todas as suas pretomberâncias e ilações e confusões feitas durante o percurso. Não estou aqui fazendo juízo de valor, tá, Gil? É uma opinião que é muito comentada. Para alguns, isso é um pretexto para dar poder demasiado a Alexandre de Moraes. Para outros, isso foi um pretexto para perseguir os atos golpistas. Então, assim, aqui eu estou colocando em voga o que é falado. Agora, de fato, um inquérito durar mais de 7 anos é totalmente anormal. Não tem lei no país que justifique isso. Então, assim, mais uma vez, ou o judiciário coloca a bola no chão, o executivo põe a bola no chão, o Congresso põe a bola no chão, ou a máquina pública vai desandar. Qual vai ser o destino disso? Possivelmente retirada de capital do país, que é assim que acontece. Você pode ver o que aconteceu na Venezuela, você pode ver o que aconteceu em Cuba, você pode ver o que aconteceu em vários países que se apresentam esse tipo de modelo econômico. Aumenta-se muito a corrupção, a desigualdade social aumenta, os empresários começam a sair porque não conseguem manter sua produção empresarial e dá o problema que dá. Lembrando, Cuba teve um problema de fornecimento de combustível, que as pessoas lá estavam colocando bicicleta para poder pedalar no motor dos veículos. Então, assim, para alguns, é um país como referência. Eu não gostaria de ter uma referência dessa como país. Se for olhar um país comunista, eu prefiro ter muito mais a referência da China do que de Cuba. Lembrando, a China tem características comunistas em seu nome, mas é muito mais capitalista do que o Brasil. E tem plano em curto, médio e longo prazo. E as cidades da China, não sei se você sabe desse detalhe, Gil, mas eu já estive lá 4 vezes, elas só recebem verbas do governo federal quando elas cumprem as metas determinadas pelo governo central. Ou seja, o executivo central determina as metas e aí, à medida que as cidades de cada região vai cumprindo essas metas, ela vai recebendo mais incentivo do Estado. Se ela não cumprir, ela não recebe e a população tem que cobrar dos seus dirigentes para que isso ocorra. Então, assim, é um modelo que pode ser seguido. O que o Brasil precisa? De uma reformulação nesse sentido. Porque você tem cidades minúsculas, localizadas em Alagoas ou localizadas no Maranhão, que recebem muito mais recursos do que uma grande capital, como São Paulo, que produz muito mais riqueza. Então, ou isso começa a ser analisado e preponderado, ou, Gil, nunca a gente vai chegar numa equação correta. E vai dar aquele sentimento que muitos paulistas às vezes colocam. Trabalhamos para manter o Brasil. Que muitos mineiros às vezes colocam. E aí começam a criar aquela rixa do Nordeste com São Paulo, o que eu acho um absurdo. A gente não tem que criar uma desigualdade, mas a gente tem que criar uma meta, tanto para São Paulo, quanto para o Nordeste, quanto para qualquer cidade. Ao exemplo, recentemente, Maranhão teve um grande escândalo de corrupção, que se prendeu de prefeito a tudo lá. Então, complicado. Bom, vamos lá, para a gente encerrar o nosso bloco, um assunto que voltou à cena, que muito está se falando agora sobre feminicídio, agressão à mulher. Esse assunto tem tomado conta aí de todos os noticiários. E o caso do deputado Fernando Marangoni trouxe novamente ao debate a aplicação da Lei Maria da Penha. Gravou vídeo, tudo arrebentado, falando que foi ela que bateu, ela também reclamou. Dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher, eles meteram a mão, né? Um na cara do outro. Ô Gil, eu sou especialista, um PhD nesse assunto. Eu acho que eu vou, depois de terminar meu mestrado, fazer até uma pós-graduação. A minha maior crítica à Lei Maria da Penha é só uma coisa. Eu acredito que a lei é muito importante.
tem muitos avanços, mas no Brasil é feito igual massa de pão. Se a mulher chegou lá, falou qualquer coisa, ela vai receber medida protetiva, muitas das vezes o cara é afastado do apartamento, dá um maior problema. E no caso do Maragoni, está sendo muito falado na internet, porque ele aprovou um avanço na lei, colocar automaticamente tornozeleira em todo mundo e prender quem desobedece teoricamente a lei. Tem casos esdrúxulos, tem casos que a mulher se vale disso para poder ganhar benefícios na questão de guarda de filhos, na questão patrimonial. Tem casos que a mulher se vale disso para expulsar o cara de casa e vender as coisas de casa. Então, eu acredito que a Lei Maria da Penha deveria ter mecanismos dentro da lei, porque ela não possui, que penalizasse as mulheres que se valem da lei de forma incorreta. Eu não estou aqui buscando uma penalização para a mulher, não é isso. Para aquela mulher que de fato é vítima, ela tem que ser assistida pelo Estado. Mas é aquela mulher que se valeu da lei para afastar o marido de casa, para pegar os bens dele, para afastar ele dos filhos, para poder, muitas das vezes, falar, se você não fizer isso, eu vou te levar preso. Será que a lei existe para isso? Será que esse é o fundamento do legislador? E se ela fizer isso, o que a lei hoje tem dentro do seu arcabouço para reparar o erário que teve um gasto com o juiz, com o promotor, com o oficial de justiça, com polícia, para poder proteger essa suposta mulher que não precisava de proteção, era apenas uma chantagem? Quem vai reparar isso? Quem vai pagar esse dano ao erário? Quem vai pagar o dano? Porque tem servidor, ocorreu um caso, por exemplo, recente que eu vi, o servidor ele chegou a ser exonerado do cargo dele de servidor, por conta da questão Maria da Penha, que depois ele foi inocentado. E aí, quem vai reparar esse cara? O cara perdeu o cargo, perdeu a profissão, perdeu tudo, e aí? Feminicídio. Importantíssima a lei. Não estou aqui falando isso. Agora, tem que ter mecanismos que não seja tão perverso. Aí o pessoal vira, mas existe a denunciação caluniosa. Existe. Ela é aplicada? Não, não é. Tem indicadores, por exemplo, nas secretarias de segurança pública, que provam quantos homens responderam para Maria da Penha e foram inocentados? Não, não tem. Tem indicadores de quantos homens foram presos foram inocentados? Não, não tem. E esses homens, após ser preso, após usar tornozeleira, após ser inocentado? Tá, qual é a reparação que o Estado dá a ele? Nenhuma. E o Estado, que moveu todo esse aparato, quem paga para esse circo? Nós. Então, assim, eu acredito que tudo tem que ser melhor moldado, igual a questão que eu falei sobre os privilégios do serviço público. No primeiro momento, foi feito. Agora tem que fazer modelações. O caso do deputado Maragoni foi importantíssimo. Não sei em detalhes o que está acontecendo. Parece que houve, até recentemente eu vi uma matéria que falou que a própria esposa disse que foi briga trocada, os dois se bateram. Então, assim, ele apareceu num vídeo com a boca toda ensanguentada. Tenho muita admiração pelo Maragoni, não por essa ação, pelo trabalho que ele tem efetivo em outras áreas, professor de cursinho, tem toda uma história. E assim, o que eu vejo? Ele está provando agora o próprio veneno. Quando ele aprovou a Lei da Maria da Penha, aumentando o rigor, ele esqueceu que deveria ter também uma contrapartida, é o freio e contrapeso da lei, para ter essa preponderância. O direito brasileiro ele é baseado nisso. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela escala o homem já como culpado. É o que a senadora Soraya Tronic falou. Se a mulher disse, ela está certa. Tá certa mesmo? Então, assim, os direitos humanos também é para os homens. Ou agora, os homens vão começar a ser penalizados por serem homens? Essa a pergunta. É isso que eu deixo no ar. Então, assim, é algo muito delicado. Eu acredito que a agressão física deveria ser tratada de uma forma, as demais agressões de outra forma. O que é uma agressão psicológica, Ju? Você acordou de manhã, falou com sua mulher, você está de TPM? Isso pode soar uma agressão psicológica. E aí? Aí agora estão tentando colocar o famoso projeto polêmico, misoginia. Então, se a mulher olhou para sua cara e você falou, nossa, o céu está estrelado, pode ser uma misoginia também? Se ela interpretar como vai ser comparado com um crime de racismo. É um projeto que, inclusive, está em votação parado na Câmara. Mas vai criar uma avalanche de processos e uma complicação jurídica enorme. Então, assim, não sei. Eu acho que esse episódio foi importante. Ocorreu também com outro parlamentar de São Paulo, Bilinski, né, que chegou a ter um problema lá que, enfim, foi um fato já apurado, não estou aqui fazendo juízo de valor, mas está na hora dos parlamentares parar de lacração e começar a entender de forma prática e efetiva como isso encena. Está na hora do Poder Judiciário parar de lacração e começar a fazer indicadores reais. Reais no sentido de quem é inocentado, quem não é, o que está acontecendo, quais medidas protetivas são efetivas, quais não são. O Ministério Público começar a analisar de uma forma mais precisa, sem ser massa de pão, jogou para cima, tacou no chão, virou. As delegacias, ao entender que a mulher não quer assistência, entender que se a mulher não quer assistência, tem um motivo, que a mulher que está correndo risco, ela vai precisar da assistência, ela vai querer assistência. Então, se ela não quer assistência, para lá. Ela tem isso na esfera privada, então ela tem que trazer uma comprovação. Se ela não tem, por que ela está fazendo isso? Está envolvendo questão patrimonial? Hoje não é feito assim. Cada estado trabalha de uma forma, cada Secretaria de Segurança Pública trabalha de uma forma, cada juiz trabalha de uma forma, cada Ministério Público trabalha de uma forma. Olha que manicômio jurídico que vivemos.
Agora o Maragoni vai ter a grande experiência de entender como funciona. E quem sabe não seja uma pessoa que comece aí a legislar e a ponderar essas questões. Torço muito para a solução, lamentável tudo isso. Muito bem. O quadro Sala no Poder com Vinícius Pichuleco desta semana fica por aqui. Vinícius, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, sempre está aqui com a gente todas as quintas-feiras com sua análise profunda sobre diversos assuntos. Boa Páscoa, boa Sexta-feira Santa, quinta-feira te espero aí com mais um bloco de informações direto de Brasília. Parabéns pelos seus comentários de hoje. A gente ficaria aqui 40 horas falando sobre isso e muito mais. Obrigado, Vinícius. Aquele abraço. Obrigado, Gil. Feliz Páscoa a todos. Que seja um momento aí de grande reflexão para as pessoas, né, que acreditam na Páscoa, na ressurreição de Jesus. E parabéns a todos, tá? Sucesso. Até a próxima semana.